galera, tranquilidade, Vagnão aqui, com a parceria do Mike School, professor Ricardo Matemática Mike, para mais uma prova. Essa prova de soldado ela tinha sido cancelada em fevereiro e a replicação agora em março. Vou estar fazendo essa prova, depois vou fazer um react do que eu achei dessa prova, como é que foi, redação, etc. Valeu, galera, boa prova a todos. Fala, galera, tranquilidade, Vagnão aqui, na Unip aqui, da Vergueiro. Acabei de fazer a prova, saí agora, chegando em casa vou fazer o react do que eu achei dessa prova, como é que foram meus acertos, questão de quantidade de pessoas que faltaram, minhas análises sobre a prova, beleza? Valeu! Fala, galera, tranquilidade, finalmente eu cheguei em casa, vou estar fazendo um react aqui sobre o que eu achei da prova e passar algumas dicas, coisas importantes para vocês sobre as demais etapas desse certame, beleza? Antes de a gente começar esse vídeo, galera, se você não está inscrito, se inscreva, ative o sino de notificação e deixa aquele like, beleza? Bom, galera, algumas coisas importantes aqui que eu queria passar para vocês. A primeira é em relação à quantidade de pessoas que faltaram. Lembrando que nesse edital aproximadamente 46.500 pessoas se inscreveram, ou seja, um número bem menor. E hoje percebemos que mais de 40% dos candidatos faltaram. Em média, normalmente 20% acaba faltando, mas hoje a gente viu que teve uma demanda maior. Por exemplo, na minha sala, eram 80 candidatos que iriam fazer a prova. Faltaram mais de 35 pessoas. Outras salas também, conversando com outros alunos, teve um grande déficit de pessoas que faltaram, que estavam ausentes. Outra coisa também que é importante falar para vocês, muita gente fica assim, pô, eu corrigi pelo site Olho na Vaga, eu corrigi pelo gabarito do cursinho. Lembre-se, galera, o que é importante? Que vocês foquem no gabarito oficial que vai ser divulgado ainda essa semana pelo site da VUNESP, tá? Acredito que provavelmente entre amanhã e terça-feira já vai ser disponibilizado. Lá é o gabarito oficial. Outra coisa, cada prova tem sua versão. Às vezes você vai corrigir por uma versão que não é a sua prova. E aí vai dar divergência. Você vai achar que você acertou ou menos ou mais. Então por isso que é importante entrar lá no site da VUNESP. Lá no seu login vai ter o tipo de prova que você fez. Aí sim você vai corrigir, beleza? Outra coisa que eu ia falar também em relação à prova anterior, sim, essa prova veio um pouco mais difícil, mais trabalhada, mais conteudista em relação à prova anterior. O que isso acaba ocorrendo, galera? Como ela vem difícil, a tendência é que menos pessoas consigam acertar grande quantidade de questões. Então a média tende a baixar. Então sim, eu acredito que a média ela vai baixar. Então quem conseguir acertar ali suas 30 questões e conseguir tirar ali seus 20 pontos na redação, já com certeza vai ser convocado para as demais etapas, tá? E dependendo vai estar ali já dentro do número de vagas, beleza, galera? Lembrando que muita gente reprova na questão do TAF, tá? Então se preparem depois das demais etapas, exame psicológico, etc. Eu vou deixar aqui, galera, na descrição desse vídeo o link para que você consiga obter mais informações sobre essa questão da preparação do TAF, do exame psicológico também. E para quem não conseguiu fazer essa prova ou pós correção do gabarito, não conseguiu atingir a média suficiente, né, no caso as 30 questões para sua redação ser corrigida, vou disponibilizar aqui, galera, um cupom de 10% de desconto para que você adquira o e-book. Tem todo o material completo, né, o guia estratégico para que você consiga obter êxito no próximo edital. Lembrando que a gente já vai ter prova, galera, entre outubro e novembro. Normalmente em outubro, então ali para junho, julho já deve sair o edital da prova de soldado do segundo semestre. Então se preparem, beleza? Outra coisa também importante que muita gente está comentando em relação a isso. Ah, será que eles vão chamar uma quantidade menor de pessoas? Como é que vai funcionar em relação a isso? Lá no edital, galera, está especificado lá a quantidade que eles vão chamar de pessoas para fazer as demais etapas. A princípio são 15 mil e algumas pessoas que irão ser chamadas, tá? Não lembro a quantidade exata, então dê uma olhada no edital. Tô fazendo esse react aqui de última hora, beleza? Para que vocês tenham mais informações em relação a isso, tá? Mas é importante que vocês leiam o edital porque vai ter todas as informações lá. Beleza, galera? Vou mostrar um pouquinho sobre a prova, vou conversar com vocês, tentar mostrar alguns exercícios, a forma que eu fiz e depois, galera, também vou falar um pouquinho da redação, tranquilo? Bom, vamos pegar aqui algumas questões aqui para a gente poder ver. Então aqui, galera, foi a provinha.
Essa daqui foi a versão que eu peguei, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos dar uma olhada nessas questões de português aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o ideal é que sempre vocês peguem, ó, para ler aqui o comando da questão, tá? Então ele fala aqui, ó, segundo o efeito de humor pretendido, o personagem exclama que, né? Que exagero, por quê? Então tem aqui o primeiro quadrinho, né? Ele fala pra gente responder a questão de 1 a 3, ó. Está com uma perna quebrada, né? Um personagem fala. E o outro, temos que sacrificar. Que exagero, tá? Então, aí ele pergunta, segundo o efeito de humor pretendido, o personagem exclama que exagero porque conta com muitas outras pernas, sente compaixão de si mesmo, quer sensibilizar os dois homens, ficou espantado com as armas, pretende recuperar-se da fratura. Então, pô, vai eliminando as alternativas, ó. Nenhum momento ele tinha falado aqui, ó, sobre questão de fratura, tá? Também ele não ficou necessariamente espantado com as armas, a gente também já consegue eliminar. Também não falou nada sobre sensibilizar os homens, né? Sente compaixão de si mesmo. Ali, no caso, o animal ali não falou nada, né? Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra A, né? Conta com muitas outras pernas, por isso que ele fala que exagero. Eu tenho 50 pernas, vai me sacrificar por causa de uma, tá? Então, isso daí também é importante que a gente tenha atenção. Beleza, galera? Depois, a gente vai ter outras questões aqui, ó, que vai envolver a parte de interpretação de texto, tá? Então, aqui é bem importante que a gente dê uma olhada aqui nessa parte de interpretação de texto. Questões vão estar relacionadas, né? Então, vai ter questão de conjunção. Eu achei a prova de português uma prova bem tranquila. Claro que em relação à outra eu achei um pouquinho mais fácil. Essa daqui tinha questões bem conteudistas mesmo, que a pessoa tinha que saber, né? Mas é aquela coisa, galera. Tem que se preparar para ir bem na prova, não tem jeito, tá? Então, uma prova bem elaborada aqui, essa primeira parte de português, tá? E continuando aqui, galera, né? Tem um texto aqui que ele falava sobre a questão da dengue, né? E aí você tinha as alternativas em relação ao texto, tá? Então ele pergunta aqui, ó, os dois parágrafos iniciais do texto deixam claro que é dengue, tá? Então, esse primeiro parágrafo aqui, beleza? E depois esse parágrafo aqui, tá? Bom, quando tiver uma questão já objetiva assim, você pode ir direto aqui, galera, no próprio texto, né? De acordo com o parágrafo que ele quer. Então, ele falou os dois parágrafos iniciais, ó. Então, ó, a população brasileira já sabe que o ano começa com o carnaval, chuvas e dengue. Entretanto, o surto de doenças em 2024 quebra recordes. Nas 5 primeiras semanas epidemiológicas, o país registrou quase o dobro de casos ante o mesmo período de 2023, passando de 82.840 para 156.871. Segundo parágrafo, os casos vêm aumentando em todo o mundo na última década, atingindo em 2023 até países anteriormente livres do vírus, como a Itália, França e Espanha. Então vamos lá. Os dois parágrafos iniciais do texto deixam claro que a dengue está em franco recrudescimento no Brasil e em outros países. Opa, pode ser a resposta. Tem número menos preocupantes do que no início de 2000? Não, pelo contrário, ele fala que tem mais, né? Elimina. Voltou no Brasil, mas e não existe na Itália, França e na Espanha? Pelo contrário, ele falou que nesses países começaram, tá? É uma preocupação restrita ao momento do carnaval? Não, na verdade, todo ano. Ele nem deixa claro em relação a isso. E desencadeou mudanças climáticas severas ao redor do planeta. Não, a dengue não faz isso, tá? A resposta correta que a gente tem, galera, vai ser a letra A, beleza? Então, a gente vê que tem questões bem tranquilas, mas aí tem que prestar atenção, tá? Vai ter outras questões aqui de interpretação de texto, beleza? Então, é importante que vocês fiquem atentos aí também, tá? Bom, vamos lá, galera. Seguindo aqui, falei para vocês também, ó, questões aqui que envolvia a parte de média aritmética também, beleza? Questões de porcentagem caiu bastante na prova, beleza? Foi recorrente. Questões de MMC, tá? Essa questão aqui tinha que fazer a parte de sistemas de primeiro grau, envolvia a questão da proporção, você tinha que montar, beleza? Questão de raciocínio lógico, tá? Uma prova bem elaborada. Uma questão que envolvia geometria plana também.
Bom, e aí a gente passa aqui, galera, para a parte também de história, questões clássicas, né, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, como foi cobrado, beleza? É, esse texto aqui, ele dava até uma noção. Por exemplo, ele falava sobre os ataques aos navios brasileiros, enfim, o motivo do Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial, beleza? Então aqui a resposta correta era dar permissão aos aliados para o uso de portos e bases aéreas brasileiras, além do envio de matéria-prima, principalmente de borracha amazônica, tá? Depois tinha umas questões, galera, que você tinha que ter um pouquinho mais de conteúdo, de conhecimento, mas basicamente a prova estava bem conteudista no que é cobrado de história e geografia, tá? Nada mudou, beleza? Tinha questões aqui sobre atualidades também, recente, tá? Então era importante estar atento, né? Por exemplo, essa daqui, que ele falava sobre a questão da faixa de Gaza, a treta entre os palestinos e os judeus. Galera, sim, ó, pelo Hamas lançou mísseis contra Israel, provocou ataques por terra contra áreas residenciais. Isso foi muito noticiado, beleza? Bom, a gente tinha outras questões aqui também, tanto na parte de geografia, questões sobre análise. Essa daqui, ó, do domínios morfoclimáticos aqui, então bem tranquilas diferenças climáticas, tá? Então é importante estar atento em relação a essas questões aí também, tá? É, parte de administração pública e informática, você sabe que não é meu forte, tá? Mas tinha questões aqui de atualidades bem fáceis também. Por exemplo, essa daqui que ele falava sobre a crescente, né, perseguição, preconceito dos brasileiros em Portugal. Galera, sobre esse conceito é xenofobia quando você tem a versão estrangeira, tá? A parte aqui de noções de informática tinha umas questões mais fáceis, né? Por exemplo, essa daqui, ó, a gente olhando aqui já percebe-se, né? De acordo com os ícones citados. Então a palavra Paulo aqui que ele dá, tá ok, galera? Vai estar em negrito, tá? E vai estar também aqui sublinhado, beleza? Então, tranquilo, itálico ele fica meio que na diagonalzinha aqui, né? E taxado vai ter em cima também que não é a resposta, nem tem isso daqui, beleza? Bom, aí depois tinha a parte de administração pública aqui, questão do que é cobrado. Essa parte aqui eu não entro muito também, tá? Não sou professor dessa área aqui, então fica um pouco mais difícil opinar, né? Mas tinha questões um pouco mais fáceis aqui, por exemplo, essa daqui, né? Quando tem uma posse, quem vai indicar o comandante geral da PM é o governador, ele tem que estar no último posto, tá? Delegado de polícia não, beleza? Então tinha umas questões aqui tranquilas, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a redação, né? Galera, o tema da redação bem tranquilo, né? As vantagens trazidas pelos alimentos ultraprocessados compensam os riscos que esses alimentos podem oferecer. Então aqui a gente tinha os textos, né? Normalmente a gente tem um texto que vai ser a favor, um texto que é contra, e vocês deveriam se posicionar, tá? Vocês poderiam falar sobre por que isso vai ser vantajoso, né? E vale a pena, né? Compensa os riscos ou não, tá? Por exemplo, aqui que vocês poderiam falar, eu fui contra, vou dar meus pontos aqui que eu coloquei. Bom, os alimentos ultraprocessados, apesar da praticidade e a facilidade, podem ocasionar doenças. O próprio texto falou disso, né? A OMS, Organização Mundial da Saúde, fala. Por exemplo, as pessoas que consomem McDonald's, cada vez elas têm obesidade, comorbidade e traz outras doenças, né? Como aumento da pressão arterial, infarto, etc. Tem um documentário na Netflix que fala também sobre a questão da longevidade, né? Do Blue Zones, né? As zonas azuis, e numa cidade no Japão que não as pessoas vivem mais, justamente por não utilizar quantidade abusivas, né? Ou não utilizar alimentos ultraprocessados. Vocês poderiam também falar que os alimentos ultraprocessados não compensam justamente por causa da quantidade de componentes químicos, né? Isso pode, o próprio texto fala aqui sobre a questão de câncer, mas tinha que tomar cuidado para não entrar como plágio aqui ou parafrasear, beleza? Eu usei também um filósofo, né? O Byung-Chul Han, que ele fala da sociedade do cansaço, por causa da alta produtividade, a gente tem essa cobrança e os alimentos ultraprocessados, por exemplo, do que eu dei exemplo do McDonald's, facilita e as pessoas que estão nessa correria por causa da superprodução do trabalho, não tem tempo para comer um alimento melhor, um alimento orgânico, enfim, um alimento que não seja ultraprocessado. E aí isso também ocasiona essa questão de
ter mais riscos, então por isso que não compensa, tá? Lembrando que a introdução, o ideal é você fazer ali a introdução, o desenvolvimento, a conclusão na sua redação, desenvolver bem seus parágrafos, tomar cuidado com coesão e coerência, beleza? No mais, galera, fazendo uma comparação aqui, a prova veio muito mais difícil em relação à prova do mês passado, a tendência é que a nota diminua, beleza?